Então, dando andamento à seção de produções do currículo Lattes, nós falamos sobre a produção bibliográfica, o início da produção bibliográfica, né? E agora vamos falar sobre livros e capítulos de livros. É a parte do currículo Lattes em que a gente preenche, então, informações sobre as nossas produções bibliográficas nesse formato, livros e capítulos. Quando a gente abre essa seção, a gente tem aqui a informação sobre o tipo de produção, a gente escolhe se quer preencher as informações sobre livro ou capítulo de livro e passa então a fazer o preenchimento das demais informações. Nessa tela inicial já nos é solicitado o DOI ou o ISBN do livro, no caso do capítulo, né? O DOI é o identificador digital, né, de objetos digitais, e o ISBN é um código internacional de livros, para identificação de livros. O DOI não é tão comum em livros ainda, especialmente para publicações brasileiras, mas para publicações de editoras, né, grandes editoras e enfim, grupos internacionais, já é bastante comum haver DOI atribuído ao capítulo e ao livro também. Em geral, nós vamos encontrar ISBN. O ISBN é um número que aparece junto ao código de barras, em geral, na contracapa do livro. Né? Quando a gente vai à livraria, tem ali um código de barras e tem um número que é o ISBN. Além disso, ele aparece no verso da folha de rosto, lá na parte de créditos, onde tem uma espécie de... tem a ficha catalográfica, né? E aí, em geral, tem esse número ISBN. Então, a gente precisa ter um DOI ou ISBN para inserir a informação no currículo Lattes. E se nosso trabalho, nosso capítulo ou nosso livro não tiver ISBN, a gente não consegue seguir. Vejam, o campo DOI ou ISBN é obrigatório. Isso nos leva a indicar aos participantes assim, do curso que observem, que fiquem atentos à publicação de livros e capítulos em editoras, né, em livros, em coletâneas, em editoras que atribuam ISBN às publicações. O ISBN ele é um código de identificação que não serve apenas para inclusão no currículo Lattes, mas para várias outras finalidades. Então, né, é importante que a gente fique atento. Isso também nos leva a referir que é importante que a gente sempre avalie onde a gente vai publicar os nossos trabalhos, independente de serem livros, capítulos, artigos. Escolham as revistas, os livros, as editoras com rigor, evitando especialmente publicações predatórias. Revistas ou editores predatórios são aqueles que publicam visando apenas, exclusivamente, o lucro, sem um trabalho, né, de avaliação consistente para promover a ciência. Então, fiquem atentos, escolham, verifiquem, eu vou publicar um capítulo da minha tese numa coletânea, fui convidado para fazer isso. Ok, qual é a editora que eu estou publicando? Essa editora atribui ISBN? Tem todos os dados, ok? Vai fazer a publicação, vai estar disponível? Fiquem atentos a essas informações. Tendo, então, um ISBN, vou pegar um capítulo que eu já tenho preenchido para agilizar, ou um ISBN ou o DOI, a gente abre as informações, preenche título, autores, etc. No caso do capítulo, né, nós vamos preencher também as informações da obra no todo. Então, o título do livro, qual é, da coletânea, quem é o organizador daquela obra, e todas essas informações, quem foi a editora, e assim por diante. E também vamos preencher as informações do nosso capítulo, com o título do capítulo e todas as informações. E aí salvamos essa informação. A mesma coisa vai acontecer com o livro, só que no livro as informações são bem mais sintéticas. Vou abrir um aqui bem antiguinho, né? Que tem, então, o título do livro, a editora, bem mais simples, né? A autoria e tudo certo. Ok? Então, para livros e capítulos, essas são as nossas recomendações, inclusão aqui e o cuidado para publicar em editoras confiáveis com atribuição de ISBN.
Depois nós vamos passar para texto em jornal ou revista. Que tipo de publicação é essa, então? Texto em jornal, desde que esse texto tenha a autoria, então seja assinado pelo autor, tenha autoria registrada, e em revista, revista do tipo magazine, que o currículo Lattes chama, que são as revistas populares, revistas em geral, como vou usar revista Veja como exemplo, né? Ou outras questões assim, tá? Então outro exemplo poderia ser também a Ciência Hoje, que é uma revista de divulgação, né? Então a gente pode colocar texto em jornal ou revista aqui. E aí, novamente, a gente precisa valorizar as nossas produções, lembrar o que nós já temos, já publicamos, resgatar esse material, guardar as publicações, se estão em jornais e revistas, e inserir essa informação. Bem tranquilo, novamente, basta dizer se foi de jornal de notícias ou de uma revista, e vejam que aqui não é revista científica, não é um journal acadêmico, é um jornal mesmo, do tipo comunicação em geral. Tá? E aí a gente preenche as informações todas que cabem aqui, tá tudo certo, vamos seguir e guardar. Sempre o currículo Lattes pergunta se tem URL, se tem link, sempre a gente coloca, se tiver digital, né, para favorecer o acesso às informações também. Isso, o texto em jornal ou revista. Vamos ver, tudo bem até aqui? Bom dia, bom dia. Falamos dos livros, do texto em jornal e em revista, e agora nós vamos falar de um outro item bastante importante, que é de um nível de importância semelhante aos artigos, né, em revistas, e que, em geral, nós que trabalhamos, que estudamos na universidade, temos publicações desse tipo. Nós vamos falar agora de eventos, trabalhos publicados em anais de eventos. Sobre este ponto, eu quero primeiro chamar a atenção de vocês para o seguinte: eventos publicam os nossos trabalhos, os resumos, trabalhos completos, resumos expandidos que a gente envia em compilados que se chamam anais de eventos. Então, esse é o todo, ou um livro, ou um CD, ou é o site, né? Hoje em dia é o site do evento que publica lá os anais. Às vezes o título vai ser trabalhos, vai ser resumos, vai ser trabalhos apresentados, várias coisas, isso são os anais de eventos. Importante é destacar que aqui nós estamos falando de trabalhos publicados, ou seja, aqueles que a gente foi no evento, a gente apresentou, ou outra pessoa apresentou, e foram publicados nos anais. Não são trabalhos que não são publicados. Se não são publicados, nós não podemos inserir aqui. Então, vamos começar assim. Trabalhos publicados em anais de eventos, a gente clica aqui, insere o item. Vejam que aqui também tem o DOI, né, o identificador digital de artigos, de objetos, e a gente pode dizer, então, a natureza do trabalho, se é um trabalho completo, se é um resumo, o resumo expandido. Essa natureza ela é um pouco controversa, mas basicamente é o seguinte: um trabalho completo é aquele que tem diversas páginas, bastante descritivo, assim, tem as informações em geral, um trabalho completo. Esses trabalhos costumam aparecer em sessões separadas do evento, trabalho completo, né? Depois nós temos o resumo expandido. Então, se a gente fosse chutar um número de páginas para poder ter uma ideia, porque cada área pode agir diferente, né? O trabalho completo tem 7 páginas em diante. Resumo expandido, cerca de 3 páginas, né? E o resumo, por sua vez, é aquele resumo numa página única, o resumo de até 500 palavras, segundo a BNT, ou de até 300, depende do evento, que tem ali, então, o título, o resumo, palavras-chave apenas. Então, essa é a classificação que se usa aqui para fins de currículo Lattes. No caso do Salão URGS, por exemplo, a gente tem o resumo, certo? Resumo apenas, não temos resumo expandido nem trabalhos completos. E aí a gente preenche a informação do trabalho que a gente publicou. Então, vai colocar o título do trabalho, o ano, o link, vai informar se o evento é nacional, internacional ou local. Salão URGS é local.
Congresso Brasileiro Nacional e International Conference, não sei o que, vai ser internacional. E aí a gente põe o nome do evento e a cidade onde ele foi realizado. Independente se a gente tiver uma participação presencial ou virtual, é importante que constem todas essas informações. Além disso, é solicitada a informação do título dos anais de eventos. Aqui a gente vai escrever anais, se assim estiver lá no site, vai escrever trabalhos, se assim estiver, resumos. No caso do Salão URGS, é anais, por exemplo. E os anais do Salão URGS estão direto no Lumen, então basta pegar lá o link, né, e colocar quando for disponibilizado. Informa todos os campos aqui que tiver as informações, nem todos são obrigatórios, a ordem de autoria, os autores, conforme constam no documento, palavra-chave e salva a informação. Vejam só, como o trabalho, a publicação, publicada nos anais, nós vamos registrar todos os autores como autores, assim como acontece nos artigos, nos livros, nos capítulos, aqui em trabalhos publicados em anais de eventos, certo? Agora eu vou falar um próximo item que também tem a ver com os trabalhos publicados em anais de eventos e depois eu volto para dialogar um pouquinho com vocês. Nós falamos dos trabalhos publicados. Vejam que o item a seguir é a apresentação de trabalho e palestra. Aqui nós temos uma segunda produção relacionada ao trabalho de evento. Depois a gente fala da palestra, né? Nós vamos falar da apresentação do trabalho. Imaginem que Juliane e eu escrevemos um trabalho juntas. Esse trabalho foi apresentado pela Juliane lá no congresso tal, em São Paulo, em tal data. Tá? Nós duas tivemos o trabalho publicado em anais de eventos, porque nós somos as autoras, então as duas vão registrar no seu currículo o trabalho publicado nos anais de eventos. Agora, apenas a pessoa que fizer a apresentação do trabalho poderá registrar a apresentação do trabalho no currículo, certo? Vejam, a Juliane foi para São Paulo, fez a apresentação, recebeu um certificado que diz que ela fez a apresentação do trabalho e ela vai inserir essa informação aqui. Porém, ela já incluiu tanto a publicação e vai inserir a apresentação do trabalho. Quero chamar a atenção de vocês que este é o procedimento correto, ou seja, registrar o trabalho e a apresentação, no caso de quem fez a apresentação. Você não está duplicando informação, você está registrando duas experiências, duas produções. Uma produção é o trabalho publicado e uma é a apresentação, que é feita por natureza de comunicação, comunicação oral. Outra, por exemplo, quando a gente faz um pôster, alguma coisa assim, e diversas formas. Aí aqui, na apresentação do trabalho, a pessoa que fez a apresentação vai colocar o título, vai colocar as informações novamente e vai colocar aqui nos autores somente o apresentador, porque eu não fui lá apresentar, foi apenas o outro autor. Então, quem fez a apresentação tem um certificado de apresentação, coloca isso no seu currículo Lattes. Em termos de avaliação, no mundo acadêmico, são produções diferentes e as duas são pontuadas. Então, tenham a atenção para fazer esse preenchimento conforme a adequação que nós orientamos. Eu vou falar da palestra, depois eu falo um pouco mais do evento e volto para falar com vocês. No caso de palestras, que são palestras? Palestras que nós fomos convidados para fazer, conferência ou palestra num evento, por exemplo, ou uma palestra que nós somos convidados para fazer, que não seja necessariamente num evento, mas pode ser na universidade, pode ser na comunidade onde a gente atua, onde a gente vive palestras, ok? Então, a gente vai fazer esse registro aqui como palestra, colocar o título da palestra e as informações que a gente tem aqui. Se a palestra foi feita por mim e mais uma pessoa, registro os autores, se não, se é só por mim, apenas a minha autoria. Para registro de palestra, é importante que a gente fique atento aos certificados.
Assim como para apresentação de trabalho, os eventos conferem um certificado, quando a gente vai ministrar palestras, a gente recebe um certificado, uma declaração, um documento que diga, em geral é declaração, né, de que a pessoa esteve lá palestrando sobre tal tema, né, e é importante que a gente peça sempre esses documentos, se por acaso alguém não nos conferir esses documentos, porque são documentos comprobatórios para avaliação acadêmica, certo? Então, aqui a palestra. Palestra é palestra, não é aula. Depois nós vamos falar onde registrar participações em aula. Imaginem que vocês forem convidados para fazer uma aula dentro de uma disciplina. Isso é aula. Agora, se dentro da disciplina vocês forem convidados para fazer uma palestra, é palestra. Em geral, o que orienta mais claramente isso é o próprio certificado. Depois a gente fala como colocar as aulas avulsas lá na produção técnica, certo? Então, a apresentação de palestra é aqui também que a gente vai colocar aqui nas produções bibliográficas junto de apresentação de trabalho e palestra. E aí, para finalizar os eventos, eu vou passar para outra sessão. Vejam, a gente falou do trabalho publicado no evento, falamos da apresentação de trabalho e vamos lá para a sessão eventos do currículo Lattes, mais adiante, para falar da participação e organização de eventos. Outros dois tipos de produções, de participações. Então, vamos seguir com o exemplo que tínhamos de um evento em que a Juliane participou. Ela apresentou o trabalho, recebeu um certificado de apresentação do trabalho e ela também recebeu um certificado de participação no evento. Ela foi ao evento e prestigiou todo o evento. Logo, ela recebeu um certificado que diz que ela participou do evento. Então, é aqui em participação em eventos, aqui na seção de eventos, que vai se registrar este evento. E aí, quando a gente abre essa seção, a gente vai ter as seguintes informações. Qual foi a forma de participação? Olha, existem várias formas. Podemos ser os conferencistas convidados, por exemplo, palestrantes convidados, e aí marcar aqui a opção de convidado. Podemos ser os participantes, que são aqueles congressistas que vão e apresentam trabalho, ou seja, ao exemplo da Juliane, e podemos ser o ouvinte. Porém, nós vamos recomendar a vocês que, mesmo que vocês participem como participantes, congressistas, né? Vocês registrem essa informação aqui como ouvintes, porque o que acontece? Se vocês marcarem um participante aqui, ele vai pedir obrigatoriamente o título do trabalho. E aí sim, essa informação, para quem apresentou o trabalho, essa informação já consta lá nas produções bibliográficas. Então, não há por que repetir a informação lá no evento, se você já registrou aqui na apresentação de trabalho e palestra, tá? Então, a nossa recomendação é, aqui nos eventos, para deixar o currículo mais leve, mais clean, se você apresentou, põe a apresentação lá e aqui registra como ouvinte, que então não vai ser obrigatório o campo de trabalho, para não ficar aquela informação duplicada, aparecendo várias vezes no currículo Lattes. Em termos de pontuação, ela vai pontuar lá na apresentação do trabalho, e não aqui. Então, aqui, ouvinte. E, em termos de publicação, já foi registrada aqui em trabalhos publicados em análise de eventos, então tá tranquilo. Por isso, a gente indica que em eventos, coloque aqui participação em eventos, preferencialmente como ouvinte, se for o caso. E aí, se fosse palestrante, coloca a palestra lá, se apresenta trabalho, coloca lá na produção bibliográfica. Essa é a nossa sugestão em termos de registro de participação em eventos com certificado de participante ou ouvinte, né? Outro item aqui nos eventos, para a gente finalizar essa sessão, é a organização de eventos. Também bastante importante, porque na vida acadêmica a gente participa de diversas dinâmicas, né? E de organização de eventos diversos.
Então, aqui nós temos a possibilidade de registrar a nossa participação na organização de concertos, concursos, congressos, exposições, feiras e outros eventos. E aí a gente seleciona aqui qual é a natureza da organização, por exemplo, e põe o título. Que título? Não é o evento em si, mas é qual foi a nossa função na organização do evento. Então, imaginem que vocês são membros da comissão de comunicação de um evento. É aquela pessoa que fez o site, fez a divulgação nas redes sociais, etc. e tal. E aí foi membro da comissão organizadora, fazendo toda a comunicação do evento. Ao final do evento, o nome de vocês deve ser registrado como participantes da comissão organizadora, preferencialmente especificando o que fez. Mas lá no site, comissão organizadora, ou um certificado, que seria mais adequado que dissesse: certifico ou declaro que fulano de tal participou como membro da comissão de comunicação do Congresso Brasileiro tal. E aí o título vai ser o que estiver no certificado, alguma coisa assim. Então, vou dar esse exemplo que já está aqui. Num certificado que eu recebi, por exemplo, dizia: membro do grupo de apoio da coordenação executiva de tal evento. Então tá, e foi organizado e todas as informações, e aqui está. E aqui a autoria é só minha. Mas era uma comissão organizadora, ok, mas esse certificado fala de mim, né? E eu estou falando de mim, eu não estou dizendo toda a organização do evento, né? Então, em geral, aqui na organização, o que disser o certificado, a gente vai colocar, não vai caber toda a comissão organizadora em geral. Lembrem-se disso, então, das participações de vocês na organização de eventos em geral, especialmente desse tipo de eventos, congressos, seminários, eventos, né? Esses eventos de caráter acadêmico importante, como congressos, etc. Embora a gente fale desse tipo de eventos nacionais, é importante também sinalizar os eventos locais. Nós participamos de organização de eventos nos âmbitos dos nossos programas de pós-graduação, das nossas comissões de graduação, da nossa semana acadêmica dos cursos. Então, várias participações, organizações que a gente pode, então, inserir na informação aqui na organização de eventos. Com isso, nossa, dirão, né? Temos aqui 2 produções para registro, conforme a nossa participação, né? E temos aqui na produção os trabalhos publicados e a apresentação de trabalho e palestra, fechando então a nossa produção de eventos. Bem, voltando um pouquinho, né? Então, vamos seguir aqui na produção bibliográfica e depois a gente retoma. Ficou tudo bem com os eventos? Ficou claro para vocês? Tudo certo? Os eventos, então, trabalho publicado, apresentação de trabalho, participação, organização. E aí, vamos em frente com a produção bibliográfica, em que a gente já estava, vamos ver, estamos aqui na produção bibliográfica e vamos retomar de lá. Ok. Então, na produção bibliográfica, nós ainda temos algumas possibilidades aqui, né? Após os eventos, que são as partituras musicais, que vão aparecer aqui e vão aparecer também na produção artística. Opa, aqui na produção artística depois, tá? Dentro de música, né? Temos a tradução, especialmente para a tradução de capítulos de livros e enfim, né? Ou mesmo para a tradução de artigos. Isso é mais incomum hoje em dia, mas traduções do tipo bibliográficas acadêmicas, realmente, né? Temos o prefácio e pós-fácio, né? Que antecedem ou encerram uma obra, quando são assinados por nós. Em geral, num livro, um prefácio é assinado por um autor externo, por um especialista, né? O pós-fácio também, enfim, são assinados, não são a parte do nosso livro, são produções de autoria externa. E aqui a gente tem, por fim, outra produção bibliográfica. E daí eu quero chamar a atenção de vocês para esses termos outra. Outra
a gente já viu lá em dados gerais que outra é quando nós vamos colocar informação que não coube, não tem espaço nessas outras seções. Então, outra produção bibliográfica serve, por exemplo, para registrar resenhas. Eu fiz uma resenha, publiquei uma resenha de um livro em determinada revista, é o que me ocorreu agora, tem um exemplo aqui, e a gente pode colocar em outra informação bibliográfica. Isso tudo são publicações formais, vejam, nós não estamos falando de blogs, de outras coisas, nós vamos chegar lá. Aqui a gente está falando de publicações assim, com editora, com revista, com todo um processo mais formal de comunicação. Então, a gente coloca aqui em outra produção bibliográfica aquilo que não conseguiu inserir aqui. Porém, antes de colocar aqui, nós vamos considerar se não cabe nas outras em seguida. Uma pergunta frequente que ocorre é se eu posso colocar o meu TCC ou a minha tese ou dissertação em outra produção bibliográfica. Poder, pode, todo mundo é livre para. Porém, os nossos trabalhos acadêmicos vão aparecer aqui na nossa formação acadêmica. Quando a gente registra o doutorado ou a graduação, lembrem-se que vai aparecer o título do trabalho lá junto com aquilo. Então, não há necessidade de informar essa produção lá na produção bibliográfica, porque ela é requisito para a formação. Tá tudo bem, tá aí. Se quiser muito pôr, tudo bem, coloque em outra produção bibliográfica. Nós não recomendamos porque já está contemplado lá, certo? Bem, além da produção bibliográfica, a produção técnica e artística, para o caso das artes, tem um peso muito importante e ela é subvalorizada em geral pelas pessoas, pelos estudantes, em especial no preenchimento do currículo Lattes. Aqui nós vamos ter na produção técnica uma série de possibilidades e vamos destacar algumas com vocês. Eu vou começar pelos trabalhos técnicos. Trabalhos técnicos é uma seção da produção técnica em que cabem diversos trabalhos técnicos, mas tem um deles que tem uma importância bastante grande no meio acadêmico, que é o parecer, a avaliação de artigos e trabalhos para publicação. E é nesta sessão que a gente vai colocar cada um dos pareceres que a gente fez. Então, vou fechar isso aqui um pouquinho para voltar lá na atuação. Ontem nós passamos muito rápido aqui para dizer para vocês o seguinte: o revisor de periódico, aquele que faz a avaliação por pares para decidir se é publicado ou não um determinado artigo, ele pode ser permanente, ou seja, faz várias avaliações no decorrer do ano e por vários anos, e por isso fará o registro aqui, ou ele pode ser eventual, e aí ele vai registrar só lá na produção técnica. Independente do registro na atuação, recomendamos que cada parecer seja registrado na produção técnica. Uau, cada parecer, sim, isso pesa inclusive na avaliação dos programas de pós-graduação. Então, é importante que seja registrado cada parecer. O que tem um parecer? Ele pode ser para uma revista ou para um evento. Deixa eu encontrar um evento aqui, se eu ainda tenho um evento. Tá. Parecerista do Congresso tal, parecerista do Encontro Brasileiro de tal. Dei pareceres para, né? Então, vai constar como um parecer, a gente vai criar um novo item, vai marcar a opção de parecer e vai escrever algo assim. A gente vai digitar parecerista do Congresso Brasileiro tal. E aí vai colocar as informações. Nunca vamos informar qual trabalho a gente avaliou. Aliás, nesse evento, eu posso ter avaliado 5, 6 trabalhos. Se eu quiser valorizar quantos trabalhos eu fiz, eu poderia colocar aqui do lado 5 trabalhos e deixar numa única linha todos os trabalhos daquele evento que eu, numa única linha, numa única inclusão, né? Todos os trabalhos que eu avaliei, ok? Se quisermos fazer isso, fazemos. Se não, o que a gente faz? A gente guarda todos os certificados de parecerista. O que é um certificado de parecerista? É um documento que o evento envia ou a revista envia,
em geral, logo depois que a gente faz a avaliação. Há eventos, há revistas que mandam uma declaração, há outros que não mandam, mas que mandam apenas um agradecimento por e-mail e a gente guarda isso para que quando participar de um edital a gente possa ter a documentação comprobatória disso. Esse é um item que geralmente é solicitada a documentação comprobatória, tá? Nas avaliações. Então, aqui na produção técnica, em trabalhos técnicos, inserir um a um os pareceres que a gente fez para uma ou outra revista ou para um evento. Isso tem uma pontuação bem importante. O que mais cabe aqui? Cabe no sentido de ser adequado. Vejam que, além do parecer, tem outras questões. Elaboração de projeto, serviços na área da saúde e outras. A gente indica essa seção para inserir questões mais técnicas, manuais técnicos, guias técnicos produzidos, que não são produção bibliográfica. Imaginem um manual para a operação de um determinado equipamento que tem a sua autoria, registrar aqui em trabalhos técnicos. Ele não é uma informação bibliográfica, ele é uma informação técnica. E aí marca aqui, põe o título, marca outra, né, no caso, e aí manual para operação do equipamento tal, conforme estiver no título e as informações aqui. É importante que a nossa autoria conste no documento, né, e que a gente guarde para comprovação no futuro também. Então, trabalhos técnicos, essas questões basicamente de atuação técnica daquela área, né, cabem nesse espaço e podem ser inseridas por vocês. Vou seguir nessa sessão, quando eu terminar eu volto para conversar. Além disso, vejam, na seção de produção técnica, a gente pode incluir cursos de curta duração ministrados. Vejam, se por um lado, lá na produção bibliográfica, a gente inseriu palestra, aqui a gente inclui cursos de curta duração. Então, imaginem que vocês, né, ministraram um curso na área de vocês, uma questão assim, vocês têm um certificado de ministrante, podem registrar aqui. Qual é o curso? É um curso de extensão, de aperfeiçoamento, de especialização ou outro que vocês queiram colocar. E ele é um curso de curta duração, daquele tipo lá de formação complementar que nós falamos ontem, né? Então, se nós somos ministrantes, a exemplo do curso de hoje, é um curso de extensão, nós somos ministrantes, eu poderia registrar isso aqui, né? Mas, enfim, vejam aquilo que é importante para vocês e os cursos de curta duração também, sempre que vocês fizerem, ministrarem, peçam certificados para poder inserir no currículo Lattes de vocês. Outro item importante, desenvolvimento de material didático ou instrucional, onde a gente pode inserir tutoriais e outras produções que tenham a nossa autoria clara, evidente. Embaixo tem a editoração, que é para quando a gente participa da editoração de periódicos acadêmicos, livros e outros, e aqui não é a autoria, mas é fazer parte da editoração. Então, por exemplo, se é um livro, eu fiz a revisão de normas da ABNT do livro tal. Eu vou escrever isso no título, revisão de normalização bibliográfica do livro tal. E aí eu vou colocar as informações do livro aqui. E quem fez a revisão sou eu, não são os autores do livro, ou seja, a autora aqui, para fins de currículo Lattes, é quem fez este trabalho técnico de revisão. Tá? Importante é que a gente possa sempre colocar revisor do livro tal, então ao colocar o livro, informar a referência como um todo, para que possam ver quem são os autores, qual é o título, quem foi a editora, né? Todas as informações, então, aqui em editoração na produção técnica. Abaixo a gente tem entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, então imaginem que vocês foram chamados para um programa, para uma entrevista, que pode ser na TV, numa revista, uma entrevista que tenha uma publicação no site, né? Em que o entrevistado é claramente vocês, daquela forma que o entrevistado se torna autor.
quando a gente tem uma entrevista, é interessante observar o seguinte: o autor não é apenas o entrevistado, o autor é o entrevistador. Então, deixe-me ver se eu tenho. O primeiro autor de uma entrevista, geralmente, é quem fez a entrevista, e você é o segundo, o terceiro autor, conforme for o caso. Em geral, aparece lá em cima a entrevista, né? Quem fez a entrevista e o nome do entrevistado, e aí sim. Isso é usado quando nós somos entrevistados para uma questão específica nossa, não serve para quando a gente estiver, por exemplo, andando no campus e a URGS TV faz uma entrevista, né, e pergunta algo como está, né, semana acadêmica. Então, não é uma entrevista direcionada para você, então não se insere aqui nessa informação. Vamos adiante, chegamos às redes sociais, websites e blogs, e eu falei que chegaríamos aos blogs. Aqui a gente registra a informação de redes sociais que a gente mantém. Então, se você mantém uma rede social acadêmica, do laboratório que você trabalha, estuda, da faculdade, enfim, aí você registra aqui. As nossas redes sociais pessoais não recomendamos o registro aqui. A não ser que o nosso perfil seja do tipo, como é mesmo? Esqueci. Influencer, né? Um influencer meio acadêmico, científico de algum tema, então a gente registra aqui. Aí a gente tem os blogs também, para quem participa de blogs acadêmicos, né? Quem administra blogs acadêmicos pode registrar as informações aqui. Ou se tiver publicado apenas uma matéria no blog, né, também pode registrar, então, essa matéria específica. Ao invés de pôr o blog como um todo, põe o título da matéria publicado no blog e tal. Vejam que diferente dos livros, dos artigos, em que a coisa é bem formal, caixinha, etc., aqui a gente precisa escrever, informar as coisas o mais claro possível. Então, a matéria sobre semana acadêmica no blog e tal, né? Deixar o mais claro possível, coloca o endereço e vai inserindo as informações. Então, temos a mesma coisa para sites, né? Para quem mantém sites de unidades acadêmicas, grupos de pesquisa e outros diversos, pode-se inserir essa informação aqui na produção técnica. E para fechar a produção técnica, vamos falar sobre o item outra produção técnica. E este item, ele é bem importante porque ele vai nos permitir inserir produções que não constam em outros locais e que nós não temos nem clareza, né, de onde colocar. E também as aulas avulsas que eu mencionei para vocês antes são uma produção técnica interessante de colocar aqui. Então, nós vamos selecionar a natureza aqui, né? Eu só tenho outra, não coloquei nada ainda, mas se eu colocasse aqui, natureza, aula, qual é o título? Seria, sei lá, aula sobre pesquisa científica ou aula pesquisa científica ministrada na disciplina tal, do curso de graduação tal da URGS. Então, eu coloco a informação assim. E para comprovar isso, eu tenho uma declaração, um certificado que alguém conferiu quando fiz a aula. Esse é o espaço para colocar aquelas aulas que a gente é convidado para fazer assim uma aula dentro de uma disciplina. Este não é o espaço para registrar estágio docência ou disciplinas inteiras, que vão constar lá na atuação. Lembrem que eu falei ontem, lá na atuação profissional, a gente cria o vínculo com a instituição, se for estágio docência vai ser URGS, né? Cria o vínculo e registra a atividade estágio docência. Aqui, em outra produção técnica, recomendamos aulas específicas, avulsas mesmo. Aqui também a gente pode pôr diversos outros itens, por exemplo, eu coloquei coordenação de uma sessão temática num evento que a gente teve. O que é a coordenação? Aquela pessoa que fica na mesa, que fica, né, apresentando as pessoas que vão apresentar seus trabalhos e colaborando com o debate, isso é alguém que fica numa sessão temática. E não tem outro espaço do currículo para colocar isso. Agora não me ocorrem exemplos, mas essa sessão, mais exemplos,
Mas essa seção de outra produção técnica, ela costuma ser bem utilizada para essas participações eventuais que a gente tem em eventos, como, né, de coordenação ou de orientação, que não é a organização de eventos, ela costuma ser utilizada para aulas e outras participações. Bem, vou fazer uma pausa. Tudo certo com a produção técnica é bastante coisa, né, gente? E a gente vai vendo quanto das nossas produções acadêmicas do cotidiano tem um espaço no currículo Lattes e o quão importante é dar visibilidade a essas diversas produções que a gente faz e que nem sempre nós mesmos consideramos relevantes nesse universo. Para terminar essa sessão, né? Para terminar essa sessão, falamos da produção artística destinada não exclusivamente, mas mais ao pessoal, os acadêmicos, né? Das artes, da música e assim várias produções. Essa sessão ela é um pouco mais recente no currículo Lattes, mas ela tem, então, agora toda a parte de artes cênicas, música e artes visuais. Quando a gente clicar aqui, vai ter uma diversidade de temas que a gente pode verificar aqui para preencher a produção artística. E aí eu não tenho muita especialidade nesse tema, mas a gente vê que pode, por exemplo, tem trilha sonora, tem interpretação para música, tem a publicação de partitura, arranjo, etc. E aí os artistas, né, o pessoal da artes pode inserir as suas produções aqui, valorizando-as da mesma forma que as produções acadêmicas tradicionais das outras áreas. Conforme a necessidade, clica, descobre ou pergunta para a gente, né? Vejam, há uma ampla possibilidade. E aí, assim, quando a gente escolhe natureza, a gente vai descrever aquela informação. Agora, eu escolhi a escultura, vou informar o título da escultura, o ano, o tipo do evento, onde é que ficou, como é que foi apresentada, nome da instituição, todas as informações referentes a essa divulgação que foi feita. E aí a autoria, da mesma forma que na produção em geral. Tudo certo aqui na produção artística. Não sei se alguém tem alguma demanda específica sobre isso. Não? Não. Produção técnica e produção artística, além da produção bibliográfica, a gente encerra de forma geral assim. Então, podemos ver se alguém tem dúvidas, se alguém gostaria de compartilhar alguma coisa. Senão, a gente segue com outras informações. Para um pouquinho. Vamos passar para a sessão de patentes, mas antes de passar para a sessão de patentes, eu vou retomar um pouquinho a questão de pesquisa que a colega colocou no chat. Se poderia retomar a participação em grupos de pesquisa, né? Como fazer a inclusão no grupo. Ok. Ficou aparecendo que somente eu e minha orientadora participamos. Bem, temos grupos de pesquisa e projetos de pesquisa. Eu vou aproveitar a pergunta para retomar os dois, né? Temos um tempinho aqui. Temos, então, a nossa participação em grupos de pesquisa, ela é registrada na atuação. Aqui na atuação profissional, um grupo de pesquisa, ele necessariamente é vinculado a alguma instituição. Então, vamos usar o nosso vínculo URGS aqui como exemplo. Dentro do vínculo URGS, nós vamos incluir a atividade grupo de pesquisa. Então, vejam, dentro de um vínculo que já clicamos, se nós temos aqui os vínculos e atividades, nessas duas caixinhas que a gente vai mudando, né? E lá embaixo, então, a gente cria um novo item dentro do vínculo com a instituição, em que a gente vai falar, então, de pesquisa e desenvolvimento ou de outra atividade técnica e científica, é a mais adequada. Outra atividade técnica científica, onde a gente pode, então, informar a nossa participação em grupos de pesquisa. Grupos de pesquisa, além de serem ligados a uma instituição, tipo URGS,
são ligados a um órgão em geral, né? Pelo menos na nossa universidade. Então, vamos dizer que seja um grupo de pesquisa da Faculdade de Educação, selecionamos o órgão, dizemos o período, se é atual ou se é anterior, então vamos dizer que foi 7 de 2022 em diante, e vamos informar aqui, em outra atividade técnico-científica, membro do grupo de pesquisa X. Aqui no currículo Lattes vai constar isso. Eu posso até pôr a coordenação, né? Um membro do grupo de pesquisa X, coordenado, se eu desejar, né? Coordenado, aqui se eu desejar, se fosse uma disciplina, seria obrigatória, coordenado pelo professor X. Professor, doutor, fulano de tal, se eu quiser, né? Enfim, preencho aqui. Ou deixa só membro do grupo de pesquisa X. E aí, onde é que estão os autores? Não tem autores aqui. É a sua atividade. Então, então como colocar todos os membros? Onde que vão aparecer todos os membros? Vão aparecer lá no registro do grupo de pesquisa na instituição, ou no registro do grupos de pesquisa no diretório de grupos de pesquisa do currículo da plataforma Lattes, que só entra lá depois que passar pela instituição. Aqui no nosso currículo Lattes, a gente põe membro do grupo de pesquisa X, salva a informação e ela vai aparecer entre as nossas atividades. Vejam, eu coloquei ela aqui. E quando eu buscar pelo currículo, vamos lá. Quando a gente buscar pelo nosso currículo Lattes, a gente vai encontrar, então, a nossa participação em grupos de pesquisa, não em projetos ainda, tá? Em grupos de pesquisa, nós vamos encontrar junto ao vínculo com a instituição. Vamos fazer rapidinho aqui, a gente consegue visualizar como isso aparece. O vínculo com a instituição, então, chegamos aqui em URGS, né? Eu não atualizei ainda, mas tem um outro exemplo. Então, vejam, em atividades, vai aparecer o nome da atividade, se é outras atividades técnico-científicas, né? Vou ampliar um pouco para a gente ver melhor. Tá? Outras atividades técnico-científicas, o nome do órgão, instituição e a atividade realizada, membro do grupo de pesquisa tal. E aí eu preciso ter um comprovante, um documento para comprovar isso. Em termos de grupo de pesquisa, esse é o registro recomendado. Agora eu vou falar do projeto de pesquisa e depois vemos se a gente atendeu a nossa demanda aqui. Então, se por um lado o grupo de pesquisa é registrado na atuação profissional, o projeto de pesquisa é registrado na seção de projetos, em projetos de pesquisa. Aqui sim, é preciso ter informações mais detalhadas e constar os nomes de todos os participantes, de preferência. E aí os projetos, a gente vai pegar essa informação ou no currículo Lattes do nosso orientador, do pesquisador, do coordenador, né? Ou vamos pegar essa informação, no caso da URGS, dentro do portal do aluno, portal do servidor, no ícone lá, item pesquisa, onde a gente pode fazer a busca para verificar as nossas participações registradas. E agora travou o meu currículo Lattes, então não consigo mostrar isso para vocês, mas eu tenho isso na tela, para a gente retomar aqui rapidinho o projeto de pesquisa em que sim aparecem então os diversos autores envolvidos, os diversos membros do grupo de pesquisa, né, que devem então constar aqui em projeto de pesquisa. A gente tem essa telinha, vamos colocar o nome do projeto, descrição, órgão, e aqui embaixo, que não apareceu na tela, tem a equipe, onde a gente informa o nome de todos os pesquisadores, que podem ser estudantes ou professores ou técnicos, enfim. Ali a gente vai informar conforme as informações disponíveis lá no portal da pesquisa ou no currículo Lattes do orientador. Tá bem? Não sei se ficou bem assim, Daniela, se está respondida a tua questão sobre projeto de pesquisa e grupo de pesquisa. E a gente vai retomando aqui as nossas questões, enquanto isso eu vou passar.
Ótimo, Daniela. Pergunta sobre certificados do Super 8. Vamos retomar também. Ainda não terminamos, deixa eu voltar aqui. Vamos retomar os certificados do Super 8, cursos que fazemos, né? Cursos em geral vão aparecer na nossa formação. Então, o que é a nossa formação? Formação acadêmica ou complementar. No caso dos cursos do Super 8, será na formação complementar. Vou retomar aqui, tentar entrar novamente no meu currículo. Então, na seção de formação, a gente vai ter lá formação complementar. E é lá que a gente vai colocar os certificados dos cursos que a gente faz, né? E no caso do Super 8, a gente pode reunir os diversos cursos, ao invés de colocar só o curso de currículo Lattes, depois colocar o de Zotero separado, a gente pode colocar o nome geral do curso aqui, se desejar, né, colocar o nome geral do curso, por exemplo, então vai ser um curso de extensão universitária, vai ser a URGS, e o nome do curso a gente vai ter que buscar lá, né? Vamos ver se já tem, senão a gente insere, né? Já tem no meu currículo, pode não ter no de vocês. E aí não tem, eu posso digitar aqui, como aparece lá no certificado no portal da extensão. Então, Super 8, acho que aparece assim, tá? Pesquisa e uso da informação científica. Informação, blá, blá, blá. Aí a gente vai dizer qual é a área. Bom, ele é ciências sociais, ciências humanas, eu vou botar aqui ciências sociais, ele é, sei lá, ele é, posso pôr ciências sociais em geral? Não, vou botar aqui ciência da informação, que é geralmente a informação que a gente está falando aqui, né? E ele pede a carga horária, vejam. Se eu estiver registrando apenas o currículo Lattes, vai ser currículo Lattes, o nome, e a carga horária vai ser 4 horas. Se nós fizermos o registro de todos juntos, eu posso pôr currículo Lattes, Zotero, tudo mais que eu fiz, calculo aqui, deu 10 horas. E aí, salva ele em concluído, né? O curso está concluído, pronto, salva ele aqui na informação, então, da formação complementar, já estará registrado, então, o nosso curso. Tá bem? Então, cursos do Super 8, cursos, capacitações em geral, na formação complementar. Enquanto eventos, é lá na seção de eventos. Então, é importante fazer essa diferenciação, o que é um evento e o que é um curso, para que a gente possa inserir as informações na área certa. Perfeito? Temos mais uma pergunta, agora começou, ficou bem agitado, coisa boa. Então, nós vamos falar agora sobre os vínculos de bolsista. A pergunta da Júlia é se os vínculos como bolsista também podem ser inseridos no currículo Lattes e em qual local é mais adequado. Sim, nós falamos ontem, né? Vamos retomar hoje, então, né? E isso é importante retomar, porque todos nós, vários de nós temos, né, esse tipo de experiência. Então, o vínculo de bolsa de trabalho, enfim, diversos vínculos, eles devem estar relacionados a uma instituição, eles estão, né? No caso de bolsas, geralmente são universidades. Independente de quem financia a bolsa, o nosso vínculo é com a universidade. Então, nós vamos aqui na seção do currículo Lattes de atuação profissional, e vamos criar um vínculo com uma instituição para colocar informação de bolsa. Tá? Então, eu posso criar um vínculo com a URGS, né? Vou botar naquele período que eu tenho vínculo, por exemplo, se ainda está ativa, eu deixo aqui, e posso informar aqui em outras informações que aparecem no vínculo. Então, a gente diz o tipo de vínculo, no caso da bolsa, vai ser bolsista, né? Enquadramento funcional, estagiário. Possui vínculo empregatício? Não. E a carga horária da bolsa. E aqui em outras informações, é importante dizer qual é a bolsa, qual é o tipo de bolsa, né? Se o nosso vínculo tiver só a bolsa, a gente vai dizer assim aqui, bolsista de iniciação científica no projeto tal, vinculado ao departamento tal, ou ao PPG tal, ou à faculdade tal, sob orientação do professor doutor fulano de tal, da professora doutora fulana de tal. Tá? A bolsa de iniciação científica, especialmente, é importante colocar o coordenador, não é de extensão também, né?
Mas se for uma bolsa do tipo Bolsa PRAE, então eu vou colocar aqui, bolsista PRAE na Biblioteca Central. Ponto. Ou eu vou dizer, bolsista PRAE na Biblioteca Central, atuando no atendimento ao usuário e organização do acervo. Coisas assim, bem específicas e informadas aqui objetivamente. Caso, além da bolsa, tenha várias atividades da universidade, lembrem-se que daí muda. Ali no vínculo eu vou botar aqui em atividades, vou criar um novo item, porque daí, além da bolsa, eu fiz outras coisas, né? E aí, se eu fosse colocar em atividades, eu vou colocar em estágio, o tipo, né, de bolsa. Aí digo o órgão, né? Se for a Biblioteca Central, se é a faculdade de odontologia, enfim. E aqui onde diz estágio realizado é que eu escrevo aquelas informações. Bolsista de iniciação científica, blá, 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 tá? Então, as bolsas, a nossa atuação nas bolsas ou de trabalho, os nossos vínculos aqui na aba atuação. Vou lembrar que se, além da bolsa de iniciação científica ou de extensão, você teve ou tem vínculo com um projeto de extensão ou de pesquisa, pode registrar também o projeto de pesquisa, o projeto de extensão, porque são produções e experiências diferentes para fins de avaliação. Muito bem, fizemos um remember e agora a gente segue com patentes e registros. Patentes e registros, a gente tem mais 1 hora de curso e fiquem tranquilos, podem ir colocando as suas dúvidas no chat, porque a gente está bem de tempo. Embora tenha diversas outras sessões, tem várias aqui que são mais tranquilas e informativas, mas tem no final uma parte de citações que acho que é interessante também, a gente vai conversar um pouquinho. Então, sobre patentes e registros, né, é onde se registram exatamente esses 2 tipos de produções, além de marcas, cultivares, programas de computador, etc. Então, vamos compartilhar a nossa tela e falar sobre essa sessão e sobre a sessão de inovação, que aparece logo em seguida. Então, agora nós vamos ter uma informação muito semelhante nessas 2 sessões. Vejam que patentes e registros a gente pode, então, registrar programa de computador, que inclui aplicativos, né? Cultivares para o pessoal das agro e outras, desenho industrial registrado, marca registrada, patente, claro, patente no caso de trabalhos que gerem patente, e aqui se registra desde o início, quando é submetido, então, digamos, o registro de patente para o INPE, vamos ter aqui a instituição onde foi depositado o número de registro, e essas informações vão constar aqui, nós vamos confirmar e vai ter outras telas para preencher na sequência. Isso também tem uma importância muito grande na universidade, então fiquem atentos se os trabalhos de vocês tiverem potencial para gerar patentes, né, ou registros diversos, conforme estão apresentados aqui. Além disso, nós temos logo ao lado a aba ou seção Inovação. E aqui nós vamos ter diversos itens que a gente já viu, como as patentes e os cultivares, das quais acabamos de falar. Então, por que está reaparecendo aqui, né? Além disso, tem abaixo os projetos de pesquisa, projetos de extensão, coisas das quais a gente já falou também. Por que o CNPq criou, então, dentro do currículo Lattes, uma aba inovação? Este é um esforço para incentivar a inovação no meio acadêmico e dar visibilidade à inovação e à relação com a indústria, com a produção industrial, com a produção em geral, né? Então, ao colocar aqui, visa-se dar um destaque a isso, ao enfoque de inovação que essas coisas têm. Porém, vocês me dirão que uma patente, naturalmente, é inovação, né? Então, pode aparecer em 2 momentos. O importante para destacar aqui é o seguinte: só registrem na aba inovação aquilo que vocês veem assim, nossa, mas não tem qualquer dúvida que isso é inovação, eu preciso destacar isso como
inovação, na ideia da inovação industrial, da produção, né, do país, etc. E tal. Nesses casos, registrem, além de registrar a patente, aqui o registro, registra na aba inovação. No caso de projetos de pesquisa, que a gente já passou lá, também. Mas vejam que lá, quando a gente preenche, esse é o mesmo formulário que estava lá. O que acontece? Ao preencher uma informação de projeto de pesquisa, é perguntado se este é um projeto de cooperação instituição de pesquisa empresa. Se sim, ele vem para a aba inovação. Se eu disser sim, eu estou trabalhando nisso, somos URGS e Petrobras, eu vou pôr o CNPJ da empresa, vou pôr o nome, dados, veja um e-mail institucional, começa a pedir vários dados, aí sim é um projeto de inovação e vai aparecer naquela seção de inovação. Se não, não se preocupem com isso, está tudo certo e vocês seguem a aba inovação aqui conforme for o caso dos projetos, das produções de vocês. É suficiente preencherem projetos? Sim, é suficiente. Vai pontuar 2 vezes se eu preencher na inovação? Não. Mas se você colocar aqui algo que realmente tem relação com a empresa, né, vai dar esse destaque e pode ser avaliado com outro olhar. Essa é a questão. Algo muito parecido, muito semelhante, acontece com a seção Educação e Popularização da Ciência e Tecnologia, e essa é mais comum nas diversas áreas. Essa seção foi criada para dar visibilidade, para registrar as produções que são voltadas à educação e popularização da ciência e tecnologia para a sociedade em geral. Aqui cabe educação, popularização, divulgação científica, ou seja, aquilo que a gente faz para além da nossa área. E eu sei que todos nós queremos que os nossos trabalhos sejam lidos e acessados pelo mundo inteiro, né? Então, não produzo só para a universidade, eu produzo para fora. Mas aqui é diferente. Tem que ser intencional, ou seja, essa produção foi feita com o fim de educação e popularização de ciência e tecnologia. Vamos pegar o exemplo do livro. Se nós publicamos um livro, né? Um livro ou capítulo já está lá registrado nos nossos livros e ele é um livro voltado para a educação infantil, educação científica. Aí sim, nós vamos registrá-lo aqui. Ah, tá, mas que pena, eu já tinha registrado lá em produção bibliográfica. Sem problema. Vamos lá em livros e capítulos, clica no capítulo, no livro, se fosse o caso, né? Não é o meu caso, nós vamos lá. Ele vai sempre perguntar nas produções bibliográficas se é uma produção para educação e popularização da ciência e tecnologia. Se fosse, eu diria sim. E daí, automaticamente, ele vai lá para aquela seção de educação e popularização. Agora, se eu não tivesse colocado na produção bibliográfica, porque eu pensei, não, esse livro foi só educação e popularização, só entre aspas. Aí a gente coloca, insere ele aqui. Vou dar um exemplo que a gente sempre usa de uma professora da URGS que publicou um livro sobre o neurônio. Ela é da bioquímica e publicou um livro para explicar para as crianças, né, na educação infantil, como corre todo o processo, enfim, como funciona o neurônio, os neurônios. Então, esse é um livro para educação e popularização da ciência e tecnologia. Aqui nós também vamos ter toda aquela parte de divulgação. Imagine um texto em jornal que foi para fazer uma divulgação de um, sei lá, um equipamento que se produziu no âmbito do curso, do seu mestrado, do seu doutorado, da sua graduação, para fazer uma limpeza de água, né? Para que tenha água potável e tal. E aí aquilo é um texto de divulgação científica, porque ele está relacionado a um projeto acadêmico, mas ele é voltado para a sociedade. Então, são essas produções que a gente pode registrar na aba Educação e Popularização. Nossa recomendação, de novo, é só registrem se vocês tiverem certeza que está relacionado, que esse enfoque principal é a sociedade lá fora, tá? Não são os nossos pares. Não produzir para fins acadêmicos, foi produzido
visando a educação, a divulgação da ciência e tecnologia. Perfeito? Tudo jóia até aqui? Passamos essa sessão, passamos a inovação. Essas aqui são bem rapidinhas, porque elas têm esse caráter meio que de duplicar as outras produções, só dando esse enfoque, então, que a gente viu. Agora a gente fala da seção orientações, onde tem, então, duas categorias, as orientações concluídas e em andamento. Novamente, aqui, como a gente tem cuidado de não falar só de preenchimento de caixinhas, a nossa dica para vocês, né, de que se tiverem oportunidade de participar de orientações no decorrer da trajetória acadêmica de vocês, quer seja de graduação, né, ou de pós, façam essa experiência, que ela é de um aprendizado bastante interessante. O que se pode registrar aqui? Orientações de dissertações, teses, monografias de conclusão de curso de especialização, trabalho de conclusão de graduação, orientações de iniciação científica e orientações de outra natureza. Para estudantes em geral, especialmente de pós-graduação, é mais comum a gente ter orientação ou coorientação de trabalho de conclusão de curso, né, de graduação, e orientações de outra natureza, entre as quais nós podemos destacar o estágio curricular. Tá? Então, o trabalho de conclusão de curso, nós podemos ser o orientador ou podemos ser o coorientador. É comum na pós-graduação que o nosso orientador de mestrado e doutorado nos convide para coorientar um trabalho, tá? Um trabalho de graduação, né? Então, nós seremos coorientadores e assim também vamos registrar essa informação aqui na orientação. Outra coisa comum é a orientação de estágio obrigatório, como eu falei. Então, imaginem que, né, tem uma pessoa da minha especialidade, um aluno de graduação que vem fazer um estágio curricular e eu sou o orientador dele, supervisor, eu acho que consta nos termos da URGS, né? Supervisor de estágio, consta lá o seu nome, então você pode registrar o estágio curricular aqui também, como uma orientação de outra natureza. Eu vou pegar uma que eu tenho recente aqui, que era estágio de biblioteconomia. Então, qual é o nome da aluna, qual é a universidade, qual é o curso, né? E se quiser acrescentar as demais informações que o currículo nos solicita. Então, temos as concluídas em andamento, e essa é a única diferença entre esses dois itens do currículo aqui. Estão concluídas, a gente dá por encerrada e marca lá. Geralmente a gente coloca, né, essa informação quando já está concluída. Agora, se eu for participar de um edital e nesse momento eu estou com uma orientação em andamento, né, é importante colocar no currículo já para sinalizar, né, um trabalho, ainda que ele possa não ser pontuado porque não está concluído conforme os requisitos daquele edital. Então, orientações cabem bem nesta sessão. Outro item, né? Vamos nos encaminhando aqui para as últimas sessões. Então, agora nós vamos falar das bancas. Depois tem toda a parte de citações que é bem interessante. No caso das bancas, a gente registra participação em bancas de trabalhos de conclusão, quando a gente é membro da banca avaliadora, ou bancas em comissões julgadoras. Vamos falar o que são essas comissões e quais as possibilidades. Então, primeiro, as bancas em trabalhos de conclusão. A gente tem a possibilidade de registrar quando é banca de mestrado, doutorado, quando é banca de exame de qualificação, quando é banca de curso de especialização ou graduação. Então, se nós somos convidados para uma banca de TCC, nós vamos registrar aqui a graduação, vamos dizer o que é, que não precisa para TCC, qual é o título do trabalho, qual o ano, o nome do candidato é o nome do aluno, a instituição e o curso. E aqui embaixo tem a autoria. E aqui é importante destacar que uma banca não é formada por somente nós,
mas por diversos membros. Então, sempre ter o cuidado, embora o certificado que eu receba, né, ou a declaração que vocês recebem quando vão numa banca tenha apenas o nome de vocês, a gente recomenda ter o cuidado de incluir o nome dos diversos membros da banca. Então, se tinha 3 membros da banca, coloque os 3, né? O seu nome e o nome dos demais, ou na ordem que você definir, né? Ou o certificado definir, para que tenha toda a transparência, então, daquela banca que foi composta por várias pessoas. Banca de trabalho de conclusão de curso é o mais normal a gente ter aqui em nível de graduação e pós. Depois a gente tem a participação em bancas de comissões julgadoras, e aqui de novo a gente vem com as nossas dicas para que vocês estejam atentos às oportunidades, porque, comissão julgadora, né? O que é isso? É uma coisa tão complexa. O currículo pode até indicar que seja algo complexo, por exemplo, a banca de professor titular, concurso público, livre docência, né? Porém, a gente vai usar a outra aqui, nos nossos exemplos, para falar de possibilidades. O que é uma comissão julgadora? É alguém que avalia e qualifica, atribui, né, notas a algo, ou classifica algo. Então, nós vamos ter, por exemplo, no caso dos salões URGS, tem bancas, né? Tem pessoas que fazem parte da avaliação, mas não só da avaliação dos trabalhos para ver se entram ou não no salão. Aquelas pessoas que vão lá no salão e fazem parte das mesas que ficam, né, apresentando os trabalhos e ao final votam, dizem assim, os trabalhos de destaque do salão nessa sessão serão tais. Isso é uma comissão avaliadora. Então, sempre que houver uma indicação de destaque, você está fazendo uma avaliação. E a URGS convida, né, disponibiliza para os alunos de pós-graduação, doutorado tenho certeza, mestrado não lembro mais, mas a disponibilidade de participarem dessas bancas. Como a gente ainda está nos últimos dias, até o dia 30 de inscrição para o salão, quem tiver interesse, talvez seja o momento de ver, né? Tem um período, eu não estou certa agora, mas fiquem atentos a essas oportunidades, porque são especialmente oportunidades de aprendizado e também, né, oportunidades para a gente desenvolver o nosso currículo e dar visibilidade a essa produção no currículo Lattes. Então, comissão julgadora, salão de ensino, eu vou dar um outro exemplo aqui, que é bastante comum nos âmbitos acadêmicos também, comissão de premiação de trabalhos de um determinado evento. Imaginem que o evento elegeu que tinha 10 trabalhos de destaque e entre aqueles ele quer premiar 3. Então, ele chama pessoas para avaliar. Então, se você fizer parte, né, eu tenho até um de encontro de alunos de biblioteconomia, quais trabalhos foram premiados, e aí você põe, você e quem foram os membros dessa comissão, né, para ter essa informação no currículo. E de onde nós tiramos essa informação? Primeiro da participação e depois do certificado, da declaração que lhe foi conferida quando você participou dessa banca de avaliação. Tá bem? Então, fiquem atentos a essas oportunidades. Muito bem, andamos rápido. Dúvidas sobre isso? Vou fazendo uma pausa aqui. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? A gente vai falar, então, mais um pouquinho, tá? Vamos falar mais um pouco sobre citações no currículo Lattes e nas bases de dados em geral. Enquanto isso, vocês fiquem à vontade para colocar dúvidas, se surgirem agora, né? A seção de citações do currículo Lattes, ela é algo um pouco mais recente também e é algo um pouco mais complexo, mas bastante relevante, porque no meio acadêmico, então, a gente produz informação, a gente publica essas informações e elas são utilizadas pela comunidade científica, pelas pessoas em geral, que leem os nossos trabalhos e usam essa informação para produzir novos trabalhos. E citações são menções que são feitas aos nossos trabalhos em outras produções futuras.
Então, o que é uma citação? É uma menção a um trabalho já publicado, né? E a gente vai ver que a gente tem citações, então, quando as pessoas mencionam os nossos trabalhos. No currículo Lattes, a seção de citações é voltada ao registro de informações das chamadas bases de dados bibliográficas, né? Que a gente já trabalha aqui no Super 8, como a Web of Science, que aparece ali no currículo Lattes como EASY, porque este é o nome do instituto que criou a Web of Science, então não vai aparecer lá, mas o nome dela é Web of Science, tá? E aí nós temos também a Scopus, a Cielo e o Google Scholar como possibilidades. Vamos mostrar para vocês duas experiências, vamos fazer. Vamos começar pela Web of Science, no portal de periódicos da CAPES, e depois a gente fala do Google Scholar e da possibilidade de criação de perfil de pesquisador para vocês irem acompanhando quanto os trabalhos de vocês são lidos, são citados, tá? Então, mesmo que vocês não tenham produções na Web of Science, aguardem, fiquem com a gente, em seguida a gente já fala do Google Scholar. Citações, já disse o que são, índice H, que também vai constar lá no currículo, é um indicador, um índice, né, que representa um número de trabalhos de um determinado pesquisador que tem o mesmo número de citações, o mesmo ou maior número de citações. Vamos para o exemplo. Um pesquisador com índice H10, e vocês vão ouvir muito falar de índice H, o índice H é 10. O que significa? Significa que ele tem 10 trabalhos que receberam pelo menos 10 citações. Ah, mas eu tenho um trabalho que foi citado 1000 vezes. Bem, mas o índice H é exatamente quando se encontra o número de produções com o número de citações. Nós vamos ver um gráfico em seguida. E o índice H, ele é diferente para cada base de dados, assim como o número de citações, porque uma base de dados reúne um determinado grupo de publicações e a partir daquele é gerado, então, um indicador, índice H ou o número de citações. Por isso, sempre que eu disser, eu tenho, o tal pesquisador tem tal número de citações e índice H tal, é preciso dizer em qual base bibliográfica, qual informação, qual base diz isso. Ou seja, eu tenho 10 citações na Web of Science, tenho 20 no Google Scholar. É preciso contextualizar. Nós vamos destacar para vocês o Google Scholar e eu vou falar rapidinho da Web of Science. Aqui na ilustração, vejam, o índice H dessa pessoa é 64. Essa pessoa é um pesquisador internacional de renome das áreas biomédicas. Ok, o que é o 64, então? 64 é o número de trabalhos, documentos que ele publicou, que tem 64 citações. É aqui, quando as coisas se encontram, que gera esse índice. E esse índice foi criado na intenção de dizer, e além de ter um grande número de trabalhos, esse pesquisador também tem vários trabalhos que têm um número considerável de citações, ou seja, além de produzir, ele é lido, ele é avaliado, ele é citado pela sua comunidade. Mas vejam que esse pesquisador tem algum trabalho que tem quase 1000 citações, e isso não muda o índice H dele, e sim essa informação de que os trabalhos se encontram. Na apresentação vão estar os vários tutoriais para vocês, tá? A gente tem que atualizar, inclusive, isso em breve, mas, enfim, é possível se orientar pelos tutoriais para buscar nas várias bases de dados. E agora a gente vai compartilhar a tela com vocês, primeiro indo para a Web of Science. Web of Science, que é uma das bases bibliográficas importantes que a gente recomenda, é uma base internacional, ela é uma base referencial, onde a gente, então, consegue verificar o que é produzido em determinado tema, né? Web of Science e Scopus têm curso do Super 8 específico sobre elas, e elas estão disponíveis, as duas, no portal de periódicos da CAPES. O portal de periódicos da CAPES é acessível por toda a comunidade acadêmica da URGS
e também pela comunidade externa, se precisar usar aqui na universidade, tá? Mas para acesso remoto, apenas a comunidade, então, URGS ou da instituição a qual estiver vinculado. Primeiro, para acessar os recursos do portal de periódicos da CAPES, a gente tem que estar na rede URGS, estando aqui na URGS ou remotamente. A gente utiliza o proxy ou o acesso CAF para fazer o acesso remoto, ou seja, estando fora da URGS. Vou mostrar o acesso CAF para vocês, que é bem simples. Provavelmente vocês já sabem, né, como acessar. Eu vou clicar aqui, acesso CAF, e a gente vai se identificar, então, aqui, selecionar a nossa universidade, né, e fazer o login com o nosso número de cartão e senha do portal do aluno para acessar o portal de periódicos CAPES. Importante para terem segurança de que vocês estão acessando todos os recursos do portal, leiam essa informação que aparece logo após o nome do portal aqui. Você está acessando este portal por URGS. Isso quer dizer que você tem acesso a tudo agora, porque a URGS tem acesso a tudo como uma das instituições federais participantes do portal. Então, estamos logados, tá? Mais informações sobre isso, a gente tem tutoriais, a Juliane pode compartilhar com vocês. Estando logados no portal, nós vamos, ou estando na rede URGS, vamos acessar a base de dados Web of Science. Aqui em lista de bases e coleções, vamos clicar nessa caixinha e vamos fazer a busca pela Web of Science. Fazer, né, digitar o nome da base e pesquisar a base. Vejam, do portal a gente vai entrar na base de dados. Está aqui, Web of Science, coleção principal, é essa que nós queremos. Basta clicar aqui em ver no editor e nós vamos acessar a famosa, né, a base bibliográfica Web of Science. Aqui estamos. A Web of Science, ela tem duas seções principais, vejam, uma para busca de documentos, é onde a gente faz, em geral, a pesquisa bibliográfica por assunto. Então, se eu estou, por exemplo, estudando biocombustíveis, né, eu venho aqui, faço a busca, né, escolho os termos, faço a busca e vou acessar aqui em documentos. Para a nossa finalidade hoje, nós queremos saber dos pesquisadores e dos seus dados de citações. Então, nós vamos mudar dessa aba documentos para pesquisadores, researchers. E vamos fazer a busca pelo nome do pesquisador. Vou usar o meu de novo para a gente poder fazer a pesquisa sem receio. E aí a gente põe o último nome e o primeiro nome e faz a pesquisa. Para que a gente encontre o pesquisador aqui, é importante destacar que ele tem que ter algum trabalho publicado em revistas indexadas na Web of Science. Se ele não tiver, não vai aparecer. Tudo bem. Como que entra esse meu usuário aqui? Como que a Web of Science criou esse nome para mim? Depois que eu tinha trabalhos publicados nas revistas que eles indexam. Não posso criar um novo aqui dentro. Diferente do Google Scholar, onde a gente vai criar o nosso perfil, tá? Então, aqui está o meu usuário, o que ele diz? Vejam, tem os números aqui, tem os artigos que eu publiquei, que estão nas revistas da Web of Science, e tem os números aqui ao lado, que são dados de citações. O que ele está dizendo basicamente? Ó, você tem 9 trabalhos, eu tenho 9 artigos ali dentro da Web of Science. Desses eu tenho 24 citações somente. Meu índice H é 3, porque 3 deles têm pelo menos 3 citações. Ok, eu não sou aquele pesquisador lá, né? Então tá. Então o que eu faço com isso? Essa é a informação. Agora a gente vai para o currículo Lattes, onde nós vamos então aqui para a seção de citações e nós estamos na Web of Science, que é a EASY. Vamos clicar em citações no EASY. E aqui ele vai nos permitir inserir as informações. O que eu tenho que colocar? Eu já disse para vocês que eu tenho 9 trabalhos e tenho, da onde eu tirei essa informação lá na Web of Science, né? 24 citações
Então, volta lá para o currículo Lattes. 9 trabalhos, 24 citações, já está tudo certo. Qual a data que eu estou verificando essa informação? Hoje é junho 27, de 2025. Ok. E pronto, tudo certo. E qual é o fator H? Índice H é 3. Pronto. Além disso, ele me pergunta qual é a forma do nome que tu usaste, né? O meu nome poderia ser Disse Maria Santinho, DM, como quiser. E aqui abaixo, aqui acima, eu tenho o Researcher ID, que está lá registrado na Web of Science, vejam. Vamos voltar lá. Junto ao meu nome aqui tem o Web of Science Researcher ID. Então, eu copio esse número. Esse número que é criado atualmente pela própria Web of Science. Diferente do ORCID, que é um identificador de autores que a gente cria, lembrem, ontem a gente falou, e que serve para o mundo todo, para diversas bases de dados, esse Researcher ID é criado pela Web of Science a partir das minhas publicações que são inseridas. E a gente vai pegá-lo, se tiver, né? E a gente vai inserir lá no nosso currículo Lattes e fazer o preenchimento dessa informação. Como já estava, nem precisava fazer, né? Então, tudo certo, salvei. É assim que nós vamos inserir os números de citações na Web of Science. Então, é um tanto complexo, porque eles, na Web of Science, no Lattes, né? É um tanto complexo, porque ele nos exige buscar essa informação nas fontes e atualizar essa informação. Então, vocês viram que estava atualizada a informação antes de fazer o curso, eu vim e atualizei. A gente recomenda a vocês aquela coisa de 6 em 6 meses, uma vez por ano, atualizem as suas citações no currículo. Para pesquisadores que têm um ritmo de produção e citação muito grande, pode atualizar com maior frequência, tá? E da mesma forma que a gente fez no caso da Web of Science, vai se fazer com a Cielo, com a Scopus e com outras bases. E agora o currículo Lattes incluiu isso aqui. Antes ele não tinha citações no Google Scholar, ele só tinha citações em outra base. Então, no Google Scholar, vamos lá. Agora a gente vai para a parte do perfil de pesquisador. Então, no Google Scholar, a gente tem um tutorial para vocês aqui. E vamos primeiro acessar o Google Scholar acadêmico, né? E compreender o perfil e depois fazer a atualização das informações no currículo Lattes. Então, vamos lá. O Scholar, ele é livre, né? Basta buscar aqui no próprio Google. É uma ferramenta livre, ele é um grande buscador, ele não é uma base bibliográfica, ele é um buscador que busca conteúdos acadêmicos no mundo todo. E diferente das bases bibliográficas que têm um controle de qualidade, critérios para inclusão, etc. e tal, o Google Acadêmico ele é mais livre, ele busca conteúdos acadêmicos. Isso exige que nós mesmos fiquemos atentos ao conteúdo que a gente pesquisa e usa no Google Acadêmico. Mas ele pode ser utilizado como fonte bibliográfica também, tá? Para as pesquisas de vocês. No caso do perfil, o tutorial que foi deixado ali no chat, ele informa como criar um perfil no Google Acadêmico. Depois que a gente criou o seu perfil, que é fácil de fazer, simples, relacionado à nossa conta no Google, vai ter um perfil de pesquisador lá dentro, né? Já criei o meu. Aqui é importante, o Google não cria para a gente tem que criar. Se a gente não criou, a gente vai fazer a busca pelo nosso nome, vão aparecer as nossas produções, assim, mas não vai aparecer um perfil, e a gente cria esse perfil. Para que eu crio esse perfil? Além disso, né, quando eu acesso o Google Acadêmico, nem preciso fazer a busca, como eu já criei, eu tenho um perfil no Google Acadêmico. E esse perfil, ele vai confirmar os dados, né, na nossa instituição acadêmica, para que a gente tenha um caráter acadêmico da coisa, né? E aí vai ter o nosso nome, as nossas informações, a gente define as palavras-chave que vão aparecer, e ele começa, a partir da formação desse perfil, desde o momento que a gente cria, a gente já indica, olha, esse trabalho que está publicado é meu.
E a partir desse momento, o Google passa a fazer esse trabalho automaticamente, ou seja, cada vez que um trabalho nosso é publicado e vai para a internet e o Google identifica, ele vai trazer para o nosso perfil de pesquisador. Tá? Então, a gente não precisa inserir. Se ele não trouxer, aí tá, tudo bem, a gente pode inserir. Mas, se não, não é necessário. Como que a gente pode inserir? Tem uns maisinhos aqui, a gente pode inserir. Tendo o perfil no Google Acadêmico, o que ele passa a fazer? Ele conta as nossas citações. Lembrem, citações, menções em trabalhos. Vocês viram que eu tinha 24 citações na Web of Science e tenho um pouco mais de 300 aqui, pode ser pouco, mas enfim, nosso perfil. Aí, isso revela a diferença entre as bases de dados. O que significa que o Google é melhor? Não, não necessariamente. Significa que o escopo, a abrangência do Google é maior. Ele reúne, do Google Acadêmico, reúne mais publicações, sem necessariamente um critério de qualidade. E aí, tendo mais, tem mais chance de que tenha trabalhos me citando, ou citando os trabalhos anteriores, por isso tem mais citações. Ele vai reunindo as citações, dizendo citado por, pega os números de citações aqui e vai botando aqui ao lado quem foi que citou aquele trabalho, né? Aí, além disso, a gente vai reunindo os coautores e o dado importante. Oi? Disse, agora tu está apresentando ainda o slide. A gente não está conseguindo. Desculpem. Oh. Tadinhos. Vamos lá. Vamos fazer de novo, desculpem. Foi muita imaginação daí para vocês, né? Ok. Eu queria voltar, então vamos fazer uma breve retomada. Google Acadêmico na internet, se vocês buscarem pelo nome de vocês, vão encontrar os trabalhos e não necessariamente um perfil. Se vocês criarem um perfil, aí sim vai aparecer o perfil de usuário, tá? Desculpem. E aí, aqui a gente vai ter as informações do usuário e os trabalhos que ele foi adicionando automaticamente. E se o Google não adicionar, a gente clica aqui em mais e consegue adicionar, ok? Aqui ao lado a gente tem os dados de citações, os coautores e os trabalhos que citaram cada um dos nossos trabalhos. Basta clicar aqui e a gente vai visualizar os trabalhos que citaram nos nossos trabalhos. Okay? Agora sim, visualizando a informação. Para fins de currículos Lattes, o que mais importa para a gente é exatamente essa primeira linha aqui, que diz citações. Então, agora nós temos um perfil e conseguimos, assim, identificar quantas citações temos. E se não tivéssemos um perfil, seria complicado levantar esse dado, porque vejam, eu vou ter que calcular cada uma mais, para poder dizer quantas citações tem para fins de currículo Lattes. Se nós temos o perfil, está tudo reunido aqui, a gente vai vendo se os trabalhos são realmente nossos, se não pode excluir aquela coisa, e aí a gente pega essa informação e vai levar para o currículo Lattes. Como? Aqui em citações no Google Scholar, a gente vai dizer qual é o total de citações, qual é o número de trabalhos, que aqui não aparece o número de trabalhos, mas a gente vai descendo, vejam, desce, até chegar ao último, ele vai dizer que tem 72. Então, a gente insere essa informação e diz a data em que essa informação foi recuperada. Além disso, ele está pedindo para informar o endereço da URL do perfil do autor. É isso aqui, o meu perfil de autor é essa URL que aparece ali em cima. Vou copiar e colar no currículo Lattes. Pronto, salvei e atualizamos a informação das citações. Por fim, nós vamos, tendo atualizado aquilo que a gente desejava, nós vamos enviar as informações para o CNPq para que fique tudo atualizado conforme o nosso currículo. Certo? Acho que foi rapidinho agora a demonstração no Google, né, com as páginas realmente, mas assim, a gente recomenda para estudantes, pesquisadores da informação, que
criem o seu perfil no Google Scholar e observem essa dinâmica de produção e citação. Não há dúvidas da crescente importância das citações no meio acadêmico, e citações representam algo que se chama de impacto científico, impacto na comunidade científica. Elas não representam o impacto social e outras coisas que a gente queira ver, mas são um indicador que é utilizado, né, no meio acadêmico e que a gente precisa, então, ter atenção a isso. Ok? Não sei se pareceu interessante, se vocês já têm, se vocês descobrem. Alguém já tem o seu perfil no Google Scholar? Alguém se anima a criar? Vamos ver se a gente, né? Essa é uma informação opcional no currículo Lattes, né? De citações, mas dependendo do edital, ele vai exigir também essa informação cada vez mais. Então, é importante que a gente preencha essas informações. E daí, enquanto o pessoal se anima para as dúvidas finais, eu vou deixar algumas dicas, né? Liliane, vamos deixar essas dicas finais de se sempre mantenham o currículo Lattes atualizado, que procurem padronizar as informações dos currículos, especialmente a autoria, sempre seguir a ordem dos autores nos trabalhos publicados, né? Isso revela também comportamento ético. Em relação aos contatos, informações, endereços, tenham cuidado com os dados de vocês, com aquilo que vocês compartilham, né? Ao imprimir um currículo, ao disponibilizar um PDF na internet, e tenham cuidado também ao informar questões pessoais no currículo Lattes, né? Como redes sociais e outras. Então, um cuidado para um comportamento, um perfil acadêmico, que é esperado no mundo acadêmico, mais em algumas áreas, menos em outras, mas é para isso que o currículo existe, né? Para fins de avaliação acadêmica. Ao se deparar com problemas no currículo, lembrem-se que tem uma área de ajuda, que essa área aqui do currículo Lattes tem uma ajuda ali na página inicial, quando a gente está atualizando já vai aparecendo, senão a gente clica ali na ajuda e vamos ter as diferentes informações para preencher. No caso de problemas de operação, algo mais sério, contatem o CNPq, né? Pelos contatos que estão aqui receberão esse retorno. Nós, nas bibliotecas URGS, também estamos à disposição para apoiá-los no que estiver ao nosso alcance, no que a gente conseguir resolver, né? E temos um formulário de contato no site das bibliotecas URGS, onde vocês podem selecionar, então, a biblioteca do seu curso, da sua área, e fazer o diálogo com aquela biblioteca, quer seja sobre currículo Lattes ou sobre fontes e ferramentas de informação que vocês precisarem. O formulário está aí. Além de atendimento presencial, a gente conta com atendimento virtual em diversas bibliotecas e isso pode apoiá-los também quando forem fazer o levantamento dessas informações para o currículo, etc. E tal. Por fim, vou deixar os contatos aqui, os contatos do Super 8 das bibliotecas URGS e deixar um pouquinho o nosso tempo aberto aqui para o diálogo, se vocês, conforme vocês desejarem. Muito obrigada pela participação de todos. Eu acho que podemos encerrar a gravação e seguir com o diálogo. Obrigada, Juliane, pelo apoio. Muito bom.